Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, a gente está estudando o quarto capítulo de Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, a influência africana na sexualidade e da família patriarcal brasileira, beleza? Cara, então antes de qualquer coisa eu vou responder um comentário aqui. O cara comentou assim, que o livro é desconexo, cheio de falhas e superficial. Bom, de fato, a obra do Gilberto Freire é cheia de possibilidades a ser criticadas aqui e acolá, né? Mas eu acho que o que marca essa obra, de modo geral, é o conteúdo total, né? Então, realmente, se você for ler capítulos separadamente ou alguns trechos, algumas coisas ficam imprecisas. Mas quando você lê a obra por completo, algumas coisas são esclarecidas à luz da vista do autor, né? Claro, a gente não está aqui para concordar ou discordar do Freire, mas para estudar. E eu não estou preparando o roteiro, eu sou apenas lendo meus grifos de acordo com o que eu vou lembrando aqui, beleza? Da minha leitura. Então, fazer assim, galera, é muito importante que vocês assistam os vídeos anteriores, pelo menos o vídeo de introdução e o capítulo 1 de características gerais, beleza? Deixa seu like, seu comentário e sem delongas, vamos aos estudos. Então, no vídeo anterior a gente comentou sobre algumas questões étnicas, né? E o Freire nos deixa claro aqui a importância da antropologia cultural, que nos parece de importância fundamental para os estudos da influência africana sobre a cultura, o caráter e a eugenia do brasileiro. Sentimos-nos agora mais à vontade para esforços de procurar surpreender aspectos mais íntimos dessa influência nesse contágio. E como a gente disse lá no vídeo inicial, né, introdução, a influência do Freud e a importância que o Freire dá à questão da sexualidade, que a gente vai ver aqui nesse vídeo hoje. Sempre que consideramos a influência do negro sobre a vida íntima do brasileiro, é a ação do escravo e não a do negro em si que apreciamos. Não no sentido de apreciar, de gostar, né, mas de que demanda interesse da pesquisa. O Freire diz, basicamente, que não é a questão do negro em si como um ser dotado de cultura. Claro que isso vem das suas origens e tudo mais, mas a questão é que aqui no Brasil a influência é do negro pela condição de escravizado. E isso faz toda a diferença para o Freire, tá? É muito importante colocar isso. Como eu disse, é muita coisa, eu vou tentar resumir aqui na medida do possível, né? Das danças afrodisíacas, o culto, as orgias, estímulos picantes, ele coloca esta questão da sexualidade negra como mais um tempero, vamos dizer aqui, para quem viu os vídeos anteriores sobre a influência tupi e lusitana. Disse geralmente que a negra corrompeu a vida sexual da sociedade brasileira, iniciando precocemente no amor físico os filhos da família. Mas essa corrupção não foi pela negra que se realizou, mas pela escrava. Onde não se realizou através da africana, realizou-se através da escrava índia. Então, pela condição dela de escravizada e sem liberdade de escolha, os meninos se iniciavam, né, porque a gente pode classificar claramente como violência sexual, e a gente viu que isso não teve tanto com os indígenas no começo, mas nesse período, como ele diz, também acontecia, que como o Freire mesmo coloca aqui em crônica, se desvirginava o menino, né? E a gente vai ver a importância desse processo, inclusive na questão do sadismo, né? E como isso influencia no sistema social, segundo Gilberto Freire, muita influência de Freud. Não há escravidão sem depravação sexual. É da mesma essência do regime. É absurdo responsabilizar o negro pelo que não foi obra sua nem do índio, mas do sistema social e econômico, em que funciona passivamente e mecanicamente. Então é a condição de escravo que faz isso. E aí ele continua. Não há escravidão sem depravação sexual. É da essência mesma do regime. Joaquim Nabuco colheu um manifesto escravocrata de fazendeiros as seguintes palavras, tão ricas em significados:
A parte mais produtiva da propriedade é a escrava, perdão, a parte mais produtiva da propriedade escrava é o ventre gerador, né? A mulher que gera outros escravos, que gera outros seres escravizados e que é constantemente abusada pelas forças de poder branco dentro da Casa Branca. E Joaquim Nabuco era um escravocrata, né? Um dono de escravos que também lutava pela abolição e tudo mais. A gente não vamos entrar no mérito de Joaquim Nabuco aqui. Joaquim Nabuco salientou a ação das doenças africanas sobre a constituição física do nosso povo e tal. E aí ele vai entrar novamente sobre a questão da sífilis aqui no Brasil. Eu não quero me alongar sobre isso aí, porque a gente comentou nos vídeos anteriores. E ele diz, não é a negra, portanto, ou negro, não, perdão, não é o negro, portanto, o libertino, mas o escravo a serviço do interesse econômico e da ocasionalidade voluptuosa dos senhores, né? A causa social da promiscuidade brasileira seria, então, nada nos autoriza a concluir ter sido o negro quem trouxe para o Brasil a pegajenta luxúria em que nos sentimos todos prender, mal atingida a adolescência. A precoce voluptuosidade, a fome de mulher que, aos 13 ou 14 anos, faz de todo brasileiro um Dom Juan, não vem do contágio do sangue de raças inferiores, mas de um sistema econômico e social da nossa formação. E um pouco, talvez, do clima, do ar mole, grosso e morno, etc. Então, o Gilberto Freire deixa claro aqui, a tese dele é que os problemas da violência, da depravação sexual, de tudo isso que acontece no seio da Casa Grande da Senzala, não é uma questão de raça, e tem uma pequena influência do clima, mas é sobretudo uma questão de condições sociais da qual esses agentes étnicos estão inseridos, sobretudo, né? Então ele vai fazer algumas considerações sobre o clima, que eu não quero me alongar. O negro no Brasil, nas suas relações com a cultura e com o tipo de sociedade que aqui vem desenvolvendo, deve ser considerado principalmente sob o critério da história social e da economia e da antropologia cultural. Então a gente volta lá no começo, né? Que as ferramentas adequadas para entender os processos de miscigenação e todos os processos de poder que acontecem dentro da sociedade brasileira com o negro deve ser analisado por meio do ponto de vista da história cultural, social, beleza? Então, sobre o masoquismo aqui na sociedade, né? Nas condições econômicas e sociais favoráveis ao masoquismo e ao sadismo criadas pela colonização portuguesa, a colonização a princípio de homens quase sem mulher e no sistema escravocrata de organização agrária no Brasil, da divisão da sociedade em senhores todos poderosos e em escravos passivos, e que se deve procurar as causas principais do abuso de negros pelos brancos, através das formas sádicas de amor que tão se acentuam entre nós, em geral atribuída à luxúria africana. Então ele tenta desconsiderar esta questão, né? Ele vai fazer comentários muito interessantes aqui sobre a questão da magia sexual. A frequência da feitiçaria, da magia sexual entre nós é outro traço que passa a ser de origem exclusivamente africana. Sabe-se, aliás, que em Portugal a bruxaria chegou a desenvolver a vida pessoal das pessoas mais cultas e ilustres. Então, como que, basicamente eu vou resumir aqui, a questão de como que a magia, né, as feitiçarias e oráculos, essas coisas, em Portugal já se girava em torno das questões amorosas. Ó. O amor foi o grande motivo em torno do qual girou a bruxaria em Portugal. E como aqui alguns negros, alguns pretos e pretas ganharam prestígio dentro da Casa Grande em relação ao branco pela sua capacidade de produzir essas magias afro-brasileiras, essas magias sexuais, né, à demanda dos brancos, mas que aqui vai se tornar uma magia afro-tupi, afro-brasileira, na mistura, né, das técnicas africanas com as ferramentas indígenas, né, as coisas naturais, os bichos, as ervas. Ele vai comentar aqui os bichos, morcego, cabra, coruja, galinha, coelho,
pombo, morcego, até mesmo caranguejo, nesses processos de feitiçaria aqui, e algumas ervas também, mas eu não vou me alongar sobre isso, né? A importância do café. Não devemos esquecer o papel importante que chegou a representar o café na magia sexual afro-brasileira. A mais brasileira, café bem forte, muito açúcar, sangue de mulata. Há outra técnica, a de coar o café na fralda da camiseta com que tenha dormido a mulher pelo menos 2 noites consecutivas. Esse café deve ser bebido pelo homem 2 vezes, uma no almoço e outra no jantar. Aliás, a fralda suja da camisa da mulher entra na composição muitas mandingas de amor. Ah, então, a outra questão que. Então, eu não vou me alongar aqui na questão sexual, mas é muito interessante, isso aqui, a questão da magia sexual, mas é muito interessante. E aí ele vai vir para um conceito freudiano do Édipo, né? Bom, eu não vou também poder explicar profundamente isso aqui, mas não é que a gente se apaixona pela mãe, quer matar o pai ou vice-versa. Bom, embora isso seja um pouco metafórico, mas é a ideia dos pais como as primeiras manifestações de amor e acalento e de sexualidade para o Freud, né? Não entendida aqui como sexo, mas como prazer, como acalento, como aconchego. E como que o branco da Casa Grande, ele recebeu esse primeiro contato sexual, segundo Freud, pelo menos, que é a amamentação da mãe pelo filho, por meio daquelas que são chamadas as amas de leite, né? Que amamentava eles e quem cuidava deles, negras da casa e muitas vezes feiticeiras. A proteção mística do recém-nascido que elas davam, a ação da ama de leite, por conta também de toda a mortalidade infantil da época, né? Não só nas classes baixas. As canções de ninar no berço português cantada por essas mulheres e também por canções de origem africana ou amanciadas pela cultura africana, os medos, as lendas, né? A cuca, o bicho-papão, o lobisomem, o boitatá, o saci pererê, e como que isso se mesclou na Casa Grande do indígena, do negro e também de lendas portuguesas. O sapo cururu na beira do rio, para quem gosta de Raimundos. Então a importância das negras, vai dizer aqui o Gilberto Freire, por exemplo, na memória, né, do branco brasileiro e também na formação dele afetiva, né? A história portuguesa, as histórias portuguesas sofreram no Brasil consideráveis modificações na boca das negras velhas e amas de leite. Foram as negras que se tornaram entre nós grandes contadoras de história. E até ele vai falar sobre um instrumento de memória africana, né? O Akipalô, não sei se é assim que se diz, que é o narrador oficial, né? A questão do amolecimento da linguagem, principalmente da linguagem infantil de começo, né? Dodói, o dói vira o dodói dos meninos, papá, pipi, tatá, neném, tentem, gugu, cocô, papa. E também e aí esse amanciamento também do negro, segundo Gilberto Freire, dos nomes próprios, né? O Toninho, as Teresas, os Tetés, Nezinhos, Manés, os Francisco viram Chico, Chiquinho, Chicó, Iaiás, Ioiôs também, né? Sinhá, esse amanciamento da língua, né? A discrepância entre a língua escrita e a língua falada no Brasil, eu sempre achei isso muito impressionante, né? Em Portugal e até outros países da América Latina, não é tão diferente a forma que se escreve, se fala. Ele vai fazer uns comentários muito interessantes, que eu não posso me alongar. Também ele vai comentar também sobre a influência indígena e espanhola dentro da língua, não é só africana, né? E palavras do cotidiano de origem africana que está no Brasil com frequência, né? Que é caçamba, canga, dengo, cafuné, e um bando, mulambo, caçula, quitute, mandinga, moleque, camundongo, mucamba, cafajeste, quengo, bonzo, mucambo, bozo, bunda, etc, etc, etc. E que essas palavras correspondem melhor que as portuguesas à nossa experiência, ao paladar, ao nosso sentir, das nossas emoções. Então, é muito melhor para o brasileiro um
cafuné do que um carinho, né? Um dengo, né? É muito mais gostoso do que essa palavra representa melhor a nossa experiência social. Então é muito interessante isso. As questões de alguns pronomes, então, né? Diga-me, faça-me, espere-me, que aqui se tornou me diga, me faça, me espere. Então é por isso que no começo ele diz que a gente carrega senão, e é essa ideia de democracia racial que eu já disse que não está presente esse termo na obra, mas é atribuído ao pensamento do Freire, de que mesmo o branco no Brasil, ele fala como negro. Ele diz, me dá, me empresta, em vez de dei-me, empreste-me, que é o jeito branco, português, europeu de se dizer. Então a gente, se não no corpo, a gente está na alma, na língua, na comida, na dança, e é muito difícil desvincular isso do Brasil, essa ideia do Gilberto Freire, e que essa aproximação cultural, bom, a gente pode debater sobre isso, que torna o racismo até pode ser mais difícil de lidar, né? Porque ele é seu amigo, ele é amanciado por piadas, por etc. Mas é de alguém que está próximo de você e que aparentemente ele só está brincando, ele só está tendo uma convivência mais direta, porque ele fala como você, ele está no samba, ele está na capoeira, o branco, né? E ele fala, ele tem uma comida, ele está comendo feijoada, embora a feijoada não seja necessariamente negra, mas ele está ali nos ambientes, há uma mistura na cultura e também na boa parte dos ambientes, e isso é difícil porque há um contato direto e não dá para diferenciar um branco do negro do modo de se falar, o modo de se comer, né? No Brasil isso é bem complicado. Então ele volta à questão do pronome, né? Do diga-me e tal, e a questão da ama de leite, e por fim eu vou fazer alguns comentários aqui mais sobre essa questão da infância e do sadismo, né? Porque o menino tinha que aprender a ser sádico, senão todo o sistema social, segundo Freire, estava ameaçado. Se ele tivesse dó do escravo, isso não só por parte do menino, mas também da mulher branca. Logo a criança deixava o berço, escreve Coster, que soube observar a fanta argúcia da vida familiar nas casas grandes coloniais. Dão o escravo do seu sexo e de sua idade, pouco mais ou menos por camarada, ou antes para seus brinquedos, para os seus caprichos. E aí as brincadeiras, né, muitas vezes brutas dos filhos dos senhores do engenho, os moleques serviam para tudo. Eram bois, cavalos, cargas, etc. Então eles aprendiam a brincar de maneira sádica. É de supor que a repercussão psíquica sobre os adultos de semelhante tipo aos infantis favorece ao desenvolvimento de tendências sádicas e masoquistas. Sobre a criança do sexo feminino, principalmente, se agusta o sadismo pelo maior e o monopólio das relações do senhor e escravo, né? E também, então como que esse sadismo é importante mandar arrancar dente, ele diz, mandar brigar capoeiras, brincadeiras sádicas, e também a questão da sinhá, né? Casos de crueldade de senhoras do engenho contra escravos inermes, sim a moças que mandavam arrancar os olhos de mucambas bonitas e trazê-las à presença do marido. Mandavam vender mulatinhas de 15 anos para velhos libertinos. Então que o motivo disso estava basicamente nos ciúmes, né? O motivo quase sempre gira em torno dos ciúmes do marido, o rancor. O sadismo das sinhás, o isolamento... bom, eu não vou entrar mais sobre isso aqui, mas acho que ficou claro. A relação também dos sinhás com alguns escravos, mas que isso era muito perigoso, né? E também da questão da educação sexual pelas negras, né? Que contavam essas sinhás mais novas as suas aventuras e as suas experiências sexuais, trazendo todo esse misticismo aí. A importância também... importância não, mas no sentido de importância étnica e cultural dos casais de primos e primas, principalmente no interior, né? Casamento frequente no Brasil desde os primeiros séculos de colonização, entre tios e sobrinhos, primas e primas, esse afrouxamento das questões
edipianas aí nos tabus, né, do incesto, por exemplo. Então ele vai fazer mais alguns comentários sobre o casamento no Brasil, mas eu não vou me alongar mais, porque esse vídeo vai ficar gigante. E, e é isso, a gente volta a comentar sobre algumas influências culturais do negro sobre a formação da família e do brasileiro e da brasileira de modo geral. Firmeza? Tamo junto, galera. Bons estudos. É nóis. E não se esquece de deixar seu comentário, seu like, se você quiser que eu aprofunde algum conhecimento aqui no vídeo, beleza?